A segunda percepção também é percepção das coisas e acontecimentos comuns em nossa vida, para cujo conhecimento não temos meios comuns, exatamente como no primeiro caso, mas aos quais nada nos liga pessoalmente. Se sei que vai naufragar um barco em cujo destino não estou de modo algum interessado e no qual nem eu nem qualquer dos meus amigos está viajando, se sei o que está acontecendo na casa da vizinha e que não tem relação comigo, se fico sabendo com certeza quem foram realmente as pessoas consideradas enigmas históricos, como o homem da máscara de ferro, ou Dmitri, o pretendente, ou o conde de São Germain, ou se fico sabendo o futuro ou o passado de alguém que não tem também nenhuma relação comigo, isso será o segundo tipo de percepção. Esse é o mais difícil e é quase impossível, porque se um homem soubesse, acidentalmente ou com a ajuda de meios ou métodos especiais, mais do que outros podem saber, certamente o faria do primeiro modo. O segundo tipo de percepção, comem algo ilegal. Ele é mágico, no pleno sentido da palavra. O primeiro e o terceiro, em comparação com ele, parecem simples e naturais, embora o primeiro, baseado na apreensão emocional, pressentimento ou desejo de algum tipo, pareça um truque psicológico, e o terceiro apareça como uma continuação da percepção comum, mas ao longo de novas linhas e de novos princípios. A terceira percepção é baseada no conhecimento do mecanismo de tudo o que existe. Pelo conhecimento de todo o mecanismo e de todas as relações das partes separadas, é fácil chegar ao menor detalhe e determinar, com absoluta precisão, tudo o que está ligado a esse detalhe. A terceira percepção é baseada na previsão. Tudo pode ser previsto, se o mecanismo de tudo é conhecido. É possível prever que tipo de tempo haverá dentro de um mês ou de um ano. Seria possível prever o dia e a hora de cada ocorrência. Seria possível prever o significado e importância de cada pequeno acontecimento que é observado. A dificuldade da terceira ordem de percepção consiste, primeiro, na necessidade de conhecer todo o mecanismo para a percepção da menor coisa, e segundo, na necessidade de colocar em movimento toda a colossal máquina do conhecimento para saber alguma coisa bem pequena e insignificante. Isso é aproximadamente o que aprendi ou compreendi com referência aos três tipos de percepção. Vejo muito claramente que nessa descrição a ideia é transmitida de modo inadequado. Muitas coisas, provavelmente as mais importantes, escaparam da minha memória há muito tempo. Isso é verdade, não só em relação ao assunto da percepção, mas de modo geral, em relação a tudo o que escrevi aqui sobre minhas experiências. Todas essas descrições devem ser consideradas com muita cautela, na compreensão de que, na descrição, 99% do que foi sentido e compreendido durante as experiências se perdeu. Em minhas experiências, as tentativas de conhecer alguma coisa relativa aos mortos ocuparam um espaço muito singular. As questões desse tipo geralmente ficavam sem resposta e eu me dava conta vagamente de que havia alguma falha essencial nas próprias perguntas. Mas, uma vez recebi uma resposta muito clara à minha pergunta. Além disso, essa resposta estava associada a outro caso de sensação inabitual da morte, que experimentei cerca de 10 anos antes das experiências descritas e que foi causado por um estado de intensa emoção. Falando de ambos os casos, terei que tocar em assuntos absolutamente pessoais. A experiência estava relacionada com a morte de uma pessoa muito ligada a mim. Eu era muito jovem, na ocasião, e estava muito deprimido com sua morte. Não podia pensar em outra coisa e tentava compreender, resolver o enigma
do desaparecimento e da ligação dos homens entre si. E de repente, surgiu dentro de mim uma onda de novos pensamentos e sensações, deixando atrás de si um sentimento de surpreendente calma. Vi por um momento por que não podemos compreender a morte, porque a morte nos amedronta. Porque não podemos encontrar respostas a quaisquer perguntas que nos façamos em relação ao problema da morte. Essa pessoa que tinha morrido e em quem eu estava pensando não podia ter morrido, porque nunca existira. Essa era a solução. Comumente eu não tinha visto ela mesma, mas algo como uma sombra sua. Esta havia desaparecido. O homem que tinha realmente existido não podia ter desaparecido. Ele era maior do que eu o tinha visto, mais alto, como formulei para mim mesmo. E nessa sua altura estava contida, de certo modo, a resposta a todas as perguntas. Essa corrente de pensamento, súbita e intensa, desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Somente por alguns segundos restou dela algo como um quadro mental. Vi diante de mim duas figuras. Uma bem pequena, era como a vaga silhueta de um homem. Essa figura representava o homem como eu havia conhecido. A outra era como uma estrada nas montanhas que vemos serpenteando entre as colinas, cruzando rios e desaparecendo na distância. Isso era o que ele tinha sido na realidade, e isso era o que eu nunca tinha podido compreender nem expressar. A memória dessa experiência me deu, durante muito tempo, um sentimento de calma e confiança. Mais tarde, as ideias de dimensões superiores deram-me a possibilidade de encontrar uma formulação para esse estranho sonho no estado desperto, como chamei minha experiência. Com relação às minhas experiências, aconteceu novamente alguma coisa muito semelhante a isso. Eu estava pensando em outra pessoa, também muito ligada a mim, que tinha morrido 2 anos antes. Nas circunstâncias da morte dessa pessoa, como também nos acontecimentos dos últimos anos de sua vida, havia muita coisa que não estava clara para mim, e havia coisas pelas quais eu podia me responsabilizar psicologicamente, principalmente por me ter deixado levar para longe dele, quando ele podia ter precisado de mim. Havia muita coisa a ser dita em oposição a esses pensamentos, mas eu não podia me livrar deles inteiramente, e eles me levavam de novo ao problema da morte e ao problema da possibilidade de uma vida além dela. Lembro-me de me ter dito uma vez, durante a experiência, que se eu acreditasse nas teorias espíritas e na possibilidade de comunicação com os mortos, gostaria de ver essa pessoa e fazer-lhe uma pergunta, apenas uma pergunta. E de repente, sem nenhuma preparação, meu desejo foi satisfeito e eu o vi. Não era uma sensação visual. O que eu vi não era sua aparência externa, mas a totalidade de sua vida, que apareceu súbita e rapidamente diante de mim. Essa vida era ele, o homem que eu tinha conhecido e que morrera, nunca existira. Aquele que existiu era algo completamente diferente, porque sua vida não era simplesmente uma série de acontecimentos, como geralmente pintamos para nós mesmos a vida de um homem, mas um ser que pensava e sentia, que não mudou por ter morrido. O homem que eu tinha conhecido era, por assim dizer, a face desse ser, a face que mudou com os anos, mas por trás da qual permaneceu sempre a mesma realidade imutável. Para me expressar de maneira figurada, posso dizer que vi o homem e falei com ele. Na verdade, não houve impressões visuais que pudessem ser descritas, nem qualquer coisa como uma conversa comum. No entanto, eu sei que era ele, e que era ele que me transmitia muito mais coisas a seu próprio respeito do que eu poderia ter perguntado. Vi com muita clareza
que os acontecimentos dos últimos anos de sua vida estavam tão inseparavelmente ligados a ele quanto os traços de seu rosto que o conhecera durante sua vida. Esses acontecimentos dos últimos anos eram os traços do rosto de sua vida nos últimos anos. Ninguém podia ter mudado nada neles, assim como ninguém podia ter mudado a cor de seus cabelos, ou olhos, ou a forma do seu nariz, e exatamente da mesma maneira, não podia ter sido culpa de ninguém que aquele homem tivesse aqueles traços faciais e não outros. Os traços de seu rosto, como os de sua vida nos últimos anos, eram suas qualidades, eram ele. Considerá-lo sem os acontecimentos dos últimos anos de sua vida teria sido tão estranho como imaginá-lo com um rosto diferente. Não teria sido ele. Ao mesmo tempo, compreendi que ninguém podia ser responsável por ele ser como era, e não diferente. Percebi que dependemos um do outro muito menos do que pensamos. Não somos mais responsáveis pelos acontecimentos das vidas uns dos outros do que pelos traços dos rostos um dos outros. Cada um tem seu próprio rosto, com suas próprias linhas e traços peculiares, e cada um tem seu próprio destino, no qual outro homem pode ocupar determinado lugar, mas no qual não pode mudar nada. Mas, tendo compreendido isso, vi também que estamos muito mais estreitamente ligados ao nosso passado e às pessoas com quem entramos em contato do que comumente pensamos, e compreendi de modo muito claro que a morte não muda nada nisso. Continuamos ligados a todos aqueles a quem estivemos ligados, mas, para nos comunicarmos com eles, é preciso estar num estado especial. Podia explicar da seguinte maneira as ideias que compreendi nesse sentido. Se tomamos o ramo de uma árvore com as ramificações, o corte transversal do ramo corresponderá ao homem como geralmente o vemos. O ramo em si será a vida do homem e as ramificações as vidas das pessoas com que ele entra em contato. O hieróglifo descrito anteriormente, uma linha com projeções laterais, significa precisamente esse ramo, com ramificações. Em meu livro, Tertium Organum, procurei expor a ideia do corpo duradouro, do homem do nascimento à morte. O termo usado na filosofia hindu, Linga Sharira, designa precisamente esse corpo duradouro da vida. A concepção do homem ou da vida do homem como um ramo, com ramificações representando as vidas das pessoas com quem está ligado, concatenou muitas coisas na minha compreensão e me explicou muita coisa. Cada homem é para si mesmo esse ramo. As outras pessoas com quem está relacionado são suas ramificações. Mas cada uma dessas pessoas é para si mesma um ramo principal, e o primeiro homem é, para ela, sua ramificação. Cada uma das ramificações, se concentrarmos a atenção nela, se tornará também um ramo com ramificações. Desse modo, a vida de cada homem está ligada a um número de outras vidas. Uma penetra, em certo sentido, na outra, e tudo reunido forma um conjunto singular, cuja natureza não compreendemos. Essa ideia da unidade de tudo, qualquer que seja o sentido ou a escala em que seja tomada, ocupou um lugar muito importante na concepção do mundo e da vida que se formou em mim, nesses estranhos estados de consciência. Essa concepção do mundo incluía algo inteiramente oposto à nossa visão ou concepção comuns do mundo. Geralmente, cada coisa e cada acontecimento tem para nós seu próprio valor, importância, significado. Esse significado, separado que cada coisa, cada acontecimento tem, é muito mais compreensível e familiar para nós do que seu possível significado e importância gerais, mesmo nos casos
em que podemos supor ou pensar nessa significação geral. Mas, nessa nova concepção do mundo, tudo era diferente. Antes de tudo, cada coisa aparecia, não como um todo separado, mas como uma parte de outro todo, na maior parte dos casos incompreensíveis e desconhecido para nós. O significado e a importância da coisa eram determinados pela natureza desse grande todo e pelo lugar que ele ocupava nele. Isso mudou completamente toda a visão do mundo. Estamos acostumados a considerar cada coisa isoladamente. Aqui não havia nada isolado e era extraordinariamente estranho nós nos sentirmos num mundo em que todas as coisas estavam ligadas entre si e resultavam uma da outra. Nada existia isoladamente. Percebi que a existência isolada de qualquer coisa, inclusive eu mesmo, era uma ficção, algo inexistente, impossível. A sensação de ausência, de separação e a sensação de ligação e unidade se ligavam com a parte emocional de minhas concepções. No começo, a sensação combinada era sentida como algo terrível, opressivo e sem esperança. Porém, mais tarde, sem mudar sua natureza, começou a ser sentida como a sensação mais alegre e radiante que podia existir. Além disso, havia um quadro ou imagem mental que penetrava em tudo e aparecia como uma parte necessária de cada construção lógica ou ilógica. Essa imagem mostrava dois aspectos, ambos tomados juntos, isto é, o mundo inteiro e cada parte dele separada, quer dizer, cada aspecto do mundo e da vida separados. Um aspecto estava relacionado com o primeiro princípio. Vi, por assim dizer, a origem do mundo inteiro, ou a de cada fenômeno ou ideia. Outro aspecto estava relacionado com as coisas isoladas. Vi o mundo, ou os acontecimentos que me interessavam num determinado momento, em sua manifestação final. Isto é, como os vemos ao nosso redor, mas ligados num todo incompreensível para nós. Mas, entre o primeiro e o segundo aspectos, sempre ocorria uma interrupção, como uma lacuna ou um espaço em branco. Eu podia representar isso graficamente, aproximadamente da seguinte maneira. Imagine 3 linhas que vêm de cima a partir de um ponto. Cada uma delas é transformada de novo em 3 linhas. Cada uma dessas ainda em 3 linhas. Aos poucos, as linhas se subdividem cada vez mais e gradativamente se tornam cada vez mais variadas em propriedades, adquirindo cor, forma e outras qualidades, mas não entrando em contato com fatos reais e transformando-se numa espécie de corrente invisível vinda do alto. De baixo, imagine a infinita variedade dos fenômenos reunidos e classificados em grupos. Estes se unem de novo e, como um resultado, grande número de fenômenos muito variados são realmente reunidos em conjuntos e podem ser expressos por um sinal ou hieroglifo. Uma série desses hieroglifos representam a vida ou o mundo visível a uma certa distância da superfície. De cima vem o processo de diferenciação e de baixo o de integração. Mas a diferenciação e a integração não se encontram. Entre o que está em cima e o que está embaixo, forma-se um espaço em branco onde nada é visível. As linhas de diferenciação superiores, multiplicando-se e adquirindo diferentes cores, mergulham rapidamente juntas e desaparecem no espaço em branco, que separa o que está em cima do que está embaixo. De baixo, todos os fenômenos infinitamente variados são logo transformados em princípios extraordinariamente de significado e de designação hieroglífica, mas apesar disso, menores do que a última das linhas superiores visíveis.
Era aproximadamente nessa representação gráfica que esses dois aspectos do mundo e das coisas me apareciam. Ou eu podia dizer que tanto acima como abaixo, o mundo era representado em diferentes escalas, e estas nunca se encontravam para mim. Nunca se transformavam uma na outra. Permaneciam totalmente incomensuráveis. Toda a dificuldade estava precisamente nisso, e essa dificuldade era sentida todo o tempo. Eu me dei conta de que, se pudesse lançar uma ponte do que estava embaixo até o que estava em cima, ou ainda melhor, na direção oposta, do que estava em cima para o que estava embaixo, poderia compreender tudo o que estava embaixo, porque partindo de cima, dos princípios fundamentais, teria sido fácil e simples compreender qualquer coisa abaixo. Mas eu nunca consegui conectar os princípios com os fatos, porque embora, como já disse, todos os fatos se tivessem fundido muito rapidamente nos complicados hieróglifos, estes ainda diferiam muito dos princípios superiores. Nada do que estou escrevendo, do que pode ser dito a respeito de minhas experiências, será compreensível se o tom emocional contínuo dessas experiências não for levado em consideração. Não havia absolutamente momentos calmos, desapaixonados, sem excitação. Tudo estava cheio de emoção, sentimento, quase paixão. A coisa mais estranha em todas essas experiências era o retorno, a volta ao estado comum, ao estado que chamamos vida. Isso era algo muito semelhante a morrer, ou ao que penso que deva ser morrer. Geralmente esse retorno acontecia quando eu despertava de manhã, depois de uma experiência interessante na noite anterior. As experiências terminavam quase sempre no sono. Durante esse sono, eu passava evidentemente para o estado habitual e acordava no mundo habitual, no mundo em que acordamos cada manhã. Mas esse mundo continha algo extraordinariamente opressivo. Era incrivelmente vazio, sem cor e sem vida. Era como se tudo nele fosse inexpressivo, como se ele tivesse uma enorme máquina insensível, com rodas rígidas que rangiam. Pensamentos, humores, sensações estúpidas. Tudo era terrivelmente lento. Movia-se com dificuldade ou com um melancólico rangido inexpressivo. Tudo estava morto, sem alma, sem sentimento. Eram terríveis esses momentos de despertar no mundo irreal, depois de ter estado no mundo real, no mundo morto, depois de ter estado no mundo vivo, no mundo limitado, cortado em pequenos pedaços, depois de ter estado no mundo infinito e inteiro. Não obtive fatos particularmente novos através de minhas experiências, mas adquiri muitos pensamentos. Quando vi que meu primeiro objetivo, isto é, a magia objetiva, permanecia inatangível, comecei a pensar que a criação artificial de estados místicos podia se tornar o começo de um novo método em psicologia. Esse objetivo teria sido atingido se eu tivesse achado possível mudar meu estado de consciência, enquanto, ao mesmo tempo, mantivesse pleno poder de observação. Isso provou ser impossível em toda a extensão. O estado de consciência mudou, mas não pude controlar a mudança. Nunca pude dizer com certeza em que a experiência resultaria e nem sempre pude observar. As ideias se seguiam uma a outra e se desvaneciam rápido demais. Tive que reconhecer que, embora minhas experiências tenham criado muitas possibilidades, não forneceram material para conclusões exatas. As questões fundamentais quanto à relação da magia subjetiva com a objetiva e com o misticismo continuaram sem respostas definitivas. Mas, depois das minhas experiências, comecei a compreender muitas coisas de maneira diferente. Comecei a compreender que muitas especulações filosóficas e metafísicas, completamente diferentes em assunto, forma e terminologia, podiam, na realidade, ter sido tentativas de expressar com precisão
aquilo que cheguei a saber e que tentei descrever. Compreendi que por trás de muitos dos sistemas de estudo do mundo e do homem, podem existir experiências e sensações muito semelhantes às minhas, talvez idênticas a elas. Compreendi que, por séculos e milênios, o pensamento humano tem girado continuamente em torno de algo que nunca conseguiu expressar. Seja como for, minhas experiências estabeleceram para mim, com indiscutível clareza, a possibilidade de entrar em contato com o mundo real, que está por trás da inconstante miragem do mundo visível. Vi que o conhecimento do mundo real era possível, mas, como se tornou cada vez mais claro para mim, durante minhas experiências, isso requeria uma abordagem e uma preparação diferentes. Reunindo tudo que eu tinha lido e ouvido, só pude compreender que muitos, antes de mim, tinham chegado ao mesmo resultado, e muito provavelmente tinham ido muito mais longe do que eu. Mas todos sempre tinham se defrontado, inevitavelmente, com a mesma dificuldade, a saber, a impossibilidade de transmitir, na linguagem do mundo morto, as impressões do mundo vivo. Todos eles, exceto os que conheciam outra abordagem. Cheguei à conclusão de que, sem a ajuda destes, é impossível fazer qualquer coisa. 1912, 1929